o segredo. Qual será o segredo de casais que permanecem juntos por 50 anos? Uma vez, numa comemoração de aniversário de casamento, eu perguntei ao casal que estavam casados há 47 anos, qual é o segredo para vocês permanecerem juntos? A irmã Flora me respondeu, é aprender a compartilhar. O irmão Divaldo me respondeu, o segredo é o amor. Há um segredo, irmãos, que nós precisamos descobrir. Só que hoje nós não vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre a nossa comunhão com Deus. Por que é que há pessoas que estão em Cristo há muitos anos e outras em pouco tempo se vão? Por quê? Qual é o segredo? Eu assisti um batismo num domingo de manhã, o jovem se batizou. Normalmente quando o batismo é domingo de manhã, a apresentação à igreja é no domingo à noite, antes do culto, a recepção. E esse batismo aconteceu domingo de manhã, antes do jovem ser apresentado na igreja, como membro da igreja, ele já tinha saído da igreja. Por que é, irmãos? Eu estou perguntando. Qual é o segredo de pessoas que permanecem em Cristo por anos? E pessoas que vêm a Jesus e logo se vão. Quando Jesus esteve na terra, ele se encontrou com milhares de pessoas que apertaram a sua mão, comeram o pão que ele serviu, ouviram suas palavras, mas que depois deram a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 4. Gostaria que os irmãos participassem lendo a primeira frase desse verso, só a primeira frase de João 15, 4. Quem encontrou? Então Jesus aqui está fazendo-nos um convite. Qual é o convite? Permanecei em mim. Irmãos, casar é fácil, né? O que é desafiador? É manter o casamento. Então ir a Jesus é fácil. Se você for amanhã, no domingo, a uma das muitas igrejas que existem nessa cidade, elas estarão com as portas abertas. E o simples ato de você levantar a mão, você assinala que você está aceitando a Jesus. Em qualquer igreja evangélica do Brasil. Mas nós estamos falando do convite de Jesus, que diz, permanecei em mim. Jesus nos convida. O texto inspirado diz assim, irmãos, não basta que o pecador creia em Cristo. Não basta. Para obter o perdão do pecado, deve ele, pela fé e obediência, permanecer nele. Um outro texto diz, Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. O que Satanás sabe? Que aquela irmãzinha bem frágilzinha da igreja, que não pode vir a tentação lá na esquina, já está caindo aqui, aquele irmão bem frágilzinho, bem fraco espiritualmente, Satanás sabe que se esta pessoa fraca permanecer em Cristo, uma só pessoa pode enfrentar um exército das hostes das trevas. Então, sabe o que Satanás faz? Ele faz com que não permaneçamos em Cristo. Ele faz com que nós conheçamos a Cristo, já fazemos, mas não consigamos permanecer em Jesus. Esse capítulo 15, irmãos, do Evangelho de João, do verso 1 ao verso 11, Jesus repete 11 vezes o verbo permanecer. Porque Jesus está nos falando da importância de estar nele, permanecer com ele. A propósito, irmãos, nós lemos na Bíblia que Enoque andou com Deus, nós lemos na Bíblia que Noé andou com Deus. E quando nós lemos esse verso, a nossa mente cria uma imagem de um jardim bem florido, um caminho comprido, e Deus de mãos dadas caminhando com Noé e passeando. Mas a palavra original no hebraico para andar é a palavra halak, significa relacionamento. Então todas as vezes que você lê na Bíblia que Enoque andou com Deus, você deve substituir essa palavra por Enoque manteve relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Enoque conversava com Deus como nós fazemos com os amigos. Enoque apresentava a Deus os seus problemas, suas ansiedades.
Irmãos, quando nós permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, então nós ficamos sem defesa. E a luta de Satanás é nos afastar de Deus, da nossa comunhão. E a luta do cristão é manter-se conectados com Deus através da comunhão. O restante do verso de João 15, verso 4 diz: e eu permanecerei em vós. E eu permanecerei em vós. Esta frase revela a resposta de Jesus à nossa atitude de permanecer nele. Deus não tem dificuldade de permanecer em nós. Se nós aceitarmos essa proposta, permanecermos nele, então ele diz: eu permanecerei em vós. Aliás, irmãos, faz parte do plano original de Deus habitar conosco. No jardim do Éden, a Bíblia diz que ao pôr do sol, Jesus vinha conversar e manter comunhão com Adão e Eva no jardim. Depois do afastamento pelo pecado, Deus fez um plano: faça um santuário, um lugar no meio de vocês, que eu quero habitar no meio de vós. E no Novo Testamento, nós somos o santuário vivo de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Esse é o desejo de Deus. Deus quer manter comunhão conosco. É nós que temos dificuldade de manter nossa comunhão com Ele. Até aqui, irmãos, nós falamos da importância de permanecer em Jesus por muito tempo e até que Ele volte. Mas como permanecer? Qual é o segredo para o cristão permanecer em Jesus? Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 56. Peço ao irmão, à irmã que encontrou, que faça a leitura por bondade. João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, obrigado. Aqui, irmãos, está o segredo revelado. Jesus está dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, qual é o resultado? Este permanece em mim e eu nele permaneço. Quando os judeus ouviram isto da boca de Jesus, eles ficaram um tanto confusos. Eles ficaram confusos como Nicodemos ficou confuso. Quando Jesus disse para Nicodemos naquela noite que ele precisava nascer de novo, ele não entendeu. E quando Jesus disse aos judeus que eles precisavam comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, eles disseram: como? Como ele pode dar a sua carne e o seu sangue para nós comermos? E talvez também hoje de manhã nós não entendemos, porque é uma mensagem que está vindo para vegetarianos, não é? E Jesus está falando de comer a sua carne e beber o seu sangue. Como entender? O livro Desejado de Todas as Nações, página 389, diz: comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa os nossos pecados e nele estamos completos. O que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. O alimento não nos aproveita se não o ingerimos, a menos que se torne parte do nosso corpo. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que a sua vida se torne a nossa vida. Irmão, saber que Jesus é o Salvador é importante. Jesus é o Salvador do mundo. Mas se Jesus não for o meu Salvador, então Jesus irá salvar o mundo e eu irei me perder. A aceitação de Jesus precisa ser pessoal, porque a salvação é algo que ganhamos individualmente. Embora possamos buscá-la de forma coletiva, mas ela será dada a cada um individualmente. Então, comer a carne e o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal. Um outro texto da inspiração diz: no estudo da Bíblia, a alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Qual outra forma de comermos a carne e bebermos o sangue de Cristo? Estudando o quê? Estudando a palavra de Deus. A Bíblia e as suas folhas podem ser consideradas folhas da árvore da vida.
E Jesus disse: as palavras que eu vos disse são vida, produzem e transmitem vida. É aquilo que meditamos, irmãos, que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. E eu quero aproveitar para perguntar para você: com que é que você tem alimentado a sua mente? O que é que seu cérebro está comendo? O que é que você está assistindo? O que é que nós estamos ouvindo? Isto há de nos alimentar. Existia uma rinha de cães, um lugar onde as pessoas colocavam cães para brigar. E frequentemente, aos finais de semana, os apostadores iam assistir os cães brigarem. E eles faziam ali as suas apostas. E havia um homem entre os apostadores que sempre dava palpites de jogo. Ele dizia: hoje, quem apostar no cachorro preto vai ganhar a aposta. Inicialmente os jogadores não deram muita atenção àqueles palpites, mas depois eles perceberam que o cão que aquele homem indicava como vencedor ganhava a briga. Na outra semana o homem dizia: hoje vai ganhar dinheiro, apostas, quem apostar no cachorro branco. E o cão branco ganhava a briga. Os jogadores intrigados, os apostadores intrigados, procuraram aquele homem e disseram: vem cá, qual é o segredo? Como é que você sabe qual o cachorro que ganha a briga? Ele disse: é muito simples, sou eu quem alimenta os cães. A semana que eu quero que o cão preto ganhe a briga, eu deixo o branco confinado, a ração dele, a água, o alimento eu transfiro para o cão preto, ele vai estar forte, robusto, vai ganhar. Na outra semana eu mudo, eu faço o contrário. Eu tiro a ração do cão preto, toda a vitamina, todos os nutrientes, e transfiro para o cão branco. E eu tenho certeza que ele estará forte para ganhar a briga. Irmãos, é aquilo que alimentamos a nossa mente, é daquilo que alimentamos a nossa mente, que nos dará força e vigor à nossa natureza espiritual. Do dia que aceitamos a Jesus, nós possuímos duas naturezas. Antes de aceitar a Jesus, nós só tínhamos a natureza carnal. Depois que aceitamos a Jesus, é implantada em nós a natureza espiritual. E essas duas naturezas passam a conviver em nós. E elas lutam pela supremacia. E vai vencer a natureza mais alimentada. Por isso que o estudo da Bíblia, a oração, a nossa comunhão com Deus é fundamental para as nossas vitórias no campo espiritual. Um outro texto da inspiração diz: como a vida física se mantém pela comida, assim a vida espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra de Deus. Qual é o grande pecado do mundo religioso dos nossos dias? Do mundo evangélico. Um dos grandes pecados do mundo evangélico, genericamente chamado evangélico, é que as pessoas vão às igrejas, ouvem o que se diz no púlpito e não comparam com a palavra de Deus. Acreditam piamente no que dizem os pastores e líderes. Mas o conselho que acabamos de ouvir diz que assim como você precisa alimentar-se do alimento físico para nutrir o teu corpo, e o assistir outra pessoa comer não vai alimentar o teu corpo, se você mesmo não ingerir a comida. Assim também acontece, irmãos, na vida espiritual. Nós precisamos do alimento nós mesmos. Eu li uma pesquisa, irmãos, que foi feita entre os protestantes sobre o conhecimento da Bíblia. Essa pesquisa ela foi realizada no ano de 2014 pela Sociedade Americana da Bíblia. Perguntaram para as pessoas nos Estados Unidos sobre a Bíblia. 81% das pessoas disseram conhecer a Bíblia. Mas 43% dessas pessoas foram capazes de nomear os 5 primeiros livros da Bíblia. Será que a gente ainda lembra? Vamos lá?
Gênesis, Êxodo. Amém. São o Pentateuco bíblico, os 5 primeiros livros da Bíblia. 50% dessas pessoas entrevistadas que disseram conhecer a Bíblia sabiam que João Batista era um dos 12 apóstolos. 69% deles criam que a frase Deus ajuda quem cedo madruga é um texto da Bíblia. E 48% acharam que o livro de Tomé faz parte do Novo Testamento. Você já leu no livro de Tomé? 58%, irmãos, não souberam dizer quem pregou o Sermão do Monte. Nós estamos falando de uma pesquisa feita entre o mundo protestante, o mundo crente. Como está distante o conhecimento da Bíblia. E há poucos dias eu tive uma informação muito triste, muito desagradável. Nós estávamos depois de um almoço, depois de um culto, num almoço, na casa de um irmão, conversando com alguns irmãos sobre a palavra de Deus. E uma irmã fez uma revelação que me deixou muito triste. A gente estava conversando, ela disse, olha, eu estava lendo na Bíblia, no Evangelho de Marcos, e eu tive a impressão que eu já tinha lido isso em algum lugar. E ela começou a folhear a Bíblia e descobriu que a Bíblia tinha 4 evangelhos. Nós estamos batizando pessoas que nunca leram a Bíblia. Nós estamos batizando pessoas que não sabem que a Bíblia tem 4 evangelhos. É por isso que as pessoas são tão fracas espiritualmente. É por isso que as pessoas saem da igreja. É por isso que as pessoas abandonam Jesus. É por isso que as pessoas não têm convicção do que creem. É por isso que as pessoas são abordadas na faculdade, no trabalho, na rua, na escola e não sabem responder a razão da esperança, a razão da fé, porque não tem mais contato com a Bíblia. No início, irmãos, da história do Adventismo, o Adventista era conhecido como o povo do livro. Se você quisesse saber sobre Bíblia, então você procurava um Adventista, ele sabia tudo sobre Bíblia. O Adventista sabia sobre Bíblia, o passado, o presente e o futuro, porque é quem mais entende de Daniel e Apocalipse. Num passado não muito distante, os nossos comportores eram capazes de fazer qualquer estudo bíblico, doutrinário, com qualquer seita ou religião, sem precisar chamar o pastor. E hoje, como é que estamos, irmãos, de conhecimento da Bíblia? Estão os nossos jovens lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus por si mesmo, estudando o que Deus diz? Não basta, irmãos, apenas fazer o ano bíblico. Esse programinha foi inventado para estimular, não é? Aqueles que não liam de jeito nenhum, estimular a ler a Bíblia no ano. Mas se você não puder ler a Bíblia no ano, se você não puder fazer o ano bíblico, faça o biênio bíblico, o triênio bíblico. O importante é que você leia a Bíblia. Ellen White recomenda que leiamos a Bíblia como lia Guilherme Miller. Ela disse que Guilherme Miller se encontrava com um verso da Bíblia que ele não entendia, como eu me encontro com milhares de versos que eu não entendo. E ele não passava por verso 2, enquanto ele não descobria no verso 1, o pensamento de Deus no texto. Isto é examinar a Bíblia, isto é estudar a Bíblia. E é assim que precisamos fazer. Porque esse é o segredo de permanecermos em Cristo até que Ele volte. E digo mais, se você não quer fazer parte daquele grupo dos gideões que foram deixados para ir voltar para casa, foram liberados da batalha, dispensados do exército. Se você não quer, daqui a 5 ou 10 anos, sair desta fé, você precisa hoje tornar-se um estudante da Bíblia. Assim como Jesus, irmãos, está nos revelando o segredo de como permanecer nele, ele também nos ensina o dissegredo, ou o inverso, o contrário. Em João 6, 53, Jesus diz algo também que pode nos impactar. Quem gostaria de ler? 6,53. Então Jesus agora no verso 53, ele está falando o contrário do 56. O 56 diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, este permanece em mim e eu nele. O 53 está fazendo uma revelação oposta. Se você escolher ficar comendo palha, se você escolher ficar ouvindo sermões de televisão e não abrir sua Bíblia, Jesus está dizendo, se você não comer a minha carne e não beber meu sangue, você não tem vida própria. Você é um cristão morto. Vai ficar em pé por alguns dias, mas você depois vai morrer, vai cair, vai sair da fé.
Irmãos, a inspiração diz, o grande conflito 226, ninguém sem oração se encontra livre de perigo um dia ou uma hora que seja. Nem o pastor, nem o dirigente, nem quem tem 50 anos de igreja, nem quem fundou essa igreja, nem quem chegou agora, ninguém se encontra livre de perigo por passar um dia ou uma hora sem oração. A oração, irmãos, é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. E a Bíblia diz, orai sem cessar. E a inspiração diz que cada respiração seja uma oração. Já pensou se você orasse cada vez que respirasse? Qual o tempo que você ia ter para pensar mal de alguém? Qual o tempo que você ia ter para pensamentos e tentações aninharem na sua cabeça? Qual o tempo que você teria, qual espaço que você daria para tentações e desânimos, frustrações, lamentos? Cada respiração, uma oração. A primeira respiração da alma pela manhã, irmãos, diz o texto, deve ser pela presença de Jesus. Antes de você cumprimentar o esposo ou a esposa, os filhos, de manhã, antes de você pôr o pé no chão, antes de você descer da cama, você deve fazer uma oração pela presença de Jesus. Sem mim, diz ele, nada, nem descer da cama você consegue sem Jesus. Você pode pisar de mau jeito e ficar paralítico. Nós precisamos de Jesus, irmãos, para respirar. Nós dependemos de Jesus para viver todas as manhãs. Então o nosso primeiro pensamento, quando você acorda e descobre que está vivo, é uma oração buscando a presença de Jesus em nossa vida. É assim que é começar o dia bem. É assim que é ter êxito na vida durante esse dia. Sem mim, diz ele, não podeis vencer um só pecado ou resistir uma única tentação. Como é que nós ousamos, irmãos, sair para um dia de atividades e um dia de confronto com as hostes inimigas, sem orar, sem ler a Bíblia? Como é que nós temos coragem de fazer isso? A Bíblia diz que Satanás está como um leão buscando nos tragar. Como é que nós temos coragem de sair de casa desprotegidos? Pai de família que sai de casa sem o culto familiar, esquece de entregar os filhos na mão do Senhor para esse dia, esquece de pedir proteção e êxito nas atividades desse dia. Como é que nós temos coragem? É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Então é por isso. Você conhece irmãos há 30, 20 anos que são as mesmas pessoas, nunca progrediram na vida espiritual. Falam as mesmas coisas e ainda são rasos no conhecimento da Bíblia, como você conheceu há 20 anos. Porque sem exame da Bíblia e sem oração, ninguém cresce espiritualmente. Nos tornamos anões espirituais. Infelizmente, há anões espirituais em nosso meio. Nenhum homem, mulher, jovem, e eu acrescento, criança, pode alcançar a perfeição cristã, negligenciando o estudo da palavra de Deus. Irmãos, quando eu tinha 8 anos de idade, nós morávamos no interior, em Rondônia, na roça. E meu pai comprou uma Bíblia para cada um de nós. E nós não tínhamos igreja para ir no sábado de manhã. Papai fazia o culto de manhã, e à tarde de sábado nós passávamos a tarde inteira lendo a Bíblia. E eu demorei 3 anos e meio para ler a Bíblia toda a primeira vez, de capa a capa. Essas histórias, obrigado, essas histórias, meus irmãos, que eu li na Bíblia com 8 anos de idade, elas ficaram no meu subconsciente, e elas serviram para as minhas batalhas espirituais, e servem até hoje. As nossas crianças, irmãos, precisam ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Como é que você foi batizado sem ler a Bíblia? Que erro! Em que você foi batizado? Se tem páginas da Bíblia, histórias e textos que você nunca leu. Você foi batizado crendo em quê? Em trechos da verdade, em verdades pela metade. E o apóstolo Paulo, ele fez uma comparação entre 2 igrejas que ele visitou. Ele disse que os irmãos de Tessalônica ouviam a palavra de Deus e de bom grado aceitavam.
Mas os irmãos bereanos, eles ouviam a Bíblia, a palavra de Deus, mas chegavam em casa, eles abriam a Bíblia para saber por eles mesmos se aquilo era assim. Isso é uma defesa contra o engano. Quantas doutrinas falsas estão surgindo no nosso meio? Tem gente de nossa igreja marcando a data para a volta de Jesus, data fixa. É falso, é mentira. E serão enganados aqueles que não examinarem por si mesmos a palavra de Deus. Esses dias nós estudamos na lição sobre a vida de Enoque, o homem que andou com Deus. E eu separei um trecho da lição que diz assim: quanto maiores e mais urgentes eram as tarefas de Enoque, mais constantes e sinceras eram as suas orações. O que a gente faz então? Eu começo a fazer a agenda das atividades de um dia, muitas vezes um dia antes. Eu começo a anotar o que eu tenho que fazer amanhã. Então, quando eu acordo no outro dia, a minha agenda já está cheia. Então, eu olho para a agenda e penso assim: hoje eu não tenho tempo para Deus, porque olha, com essa agenda aqui, se eu não correr cedo, eu não consigo resolver tudo que eu tenho. E quanto mais atividades nós temos, mais de Deus nos esquecemos. E mais deixamos Deus no segundo plano. Enoque fazia o contrário. Quanto mais maiores e mais urgentes eram as suas tarefas, mais constantes e sinceras eram as suas orações. Então, quando Enoque estava com a agenda cheia, ele dizia: hoje eu tenho que demorar mais na presença de Deus, porque a agenda está grande. Ellen White, no Caminho a Cristo, naquele capítulo que ela comenta sobre o estudo da Bíblia, eu recomendo que os irmãos leiam esse capítulo. Existem 2 capítulos no Caminho a Cristo, muito especiais. Um fala sobre a oração e outro sobre o estudo da Bíblia. Ela comenta que muitos de nós vamos à presença de Deus de manhã, mas passamos tão rápido que Deus não pode nos abençoar. A nossa oração é decorada, bem rapidinho. O hino que cantamos no culto é o menor que a gente encontrar. E a nossa oração não passa de palavras repetidas. E estamos tão rápidos na presença de Deus, diz ela, que Deus até tem bênçãos para nós, mas nós estamos ligeiros demais para receber. Isso não é comunhão. Nós só falamos e corremos, não ouvimos, não recebemos aquilo que Deus tem para nós. E esse conselho aqui, irmãos, inspirado, diz assim: negligenciai qualquer coisa de natureza temporal, o curso, a faculdade, o trabalho, o namoro, mas assegurai-vos de ser desalimentados com o pão da vida. Não saí de casa sem a certeza de que você foi alimentado. Não saí de casa de manhã sem a certeza da proteção de Deus para esse dia, porque nós estamos correndo riscos e perigos espirituais. Queridos irmãos, eu entendo ao estudar a Bíblia que esse assunto que estamos discutindo aqui é o primeiro assunto, é o assunto mais importante. Você não é crente sem ler a Bíblia, você não é crente sem orar, é um engano, é falso isso. Você não é crente porque você vai à igreja, isto é o que pregam os evangélicos, mas nós que somos cristãos, nós precisamos entender que o que fará de nós crentes é comermos a carne e bebermos o sangue de Jesus nas folhas da Bíblia, que são a árvore da vida. Quero concluir com um pensamento inspirado que diz assim: esmorece o vosso zelo. Você se sente uma pessoa fria espiritualmente? Você olha pelo retrovisor e vê que o seu primeiro amor era uma fase maravilhosa da sua vida espiritual? Você sente saudade de como você era? Esfriou o seu primeiro amor? Aceitai novamente o oferecido amor de Cristo. Comei-lhe da carne, bebei-lhe do sangue, e vos tornareis um com o Pai e o Filho. Mas nós precisamos recomeçar a nossa vida espiritual. Nós precisamos recomeçar do zero. Nós precisamos começar da leitura da Bíblia. Nós não sabemos nada sobre a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias. A Bíblia é o pão que Deus deu para alimentar a sua igreja, irmãos. Nós estamos negligenciando. A Bíblia é o maná do céu. É a palavra de Deus. E nós precisamos recomeçar estudando a Bíblia.
recomeçar nos tornando homens e mulheres e crianças de oração. Porque as vitórias da igreja como um todo e as vitórias do cristão em particular são ganhas na sala de audiência com Deus. Olha para o nosso mundo, olha para essa cidade, olha para os desafios que nós temos aqui. Olha para nós, a quantidade que somos e o que temos a fazer nessa cidade. Precisamos começar da maneira certa, pelo caminho certo, nos tornando homens e mulheres fervorosos, de oração, de culto, de estudo e de conhecimento da palavra de Deus. Eu quero perguntar para os irmãos, quantos nesta manhã gostariam de, juntamente comigo, dedicar o primeiro tempo diário, a primícia do tempo, os primeiros minutos da madrugada, da manhã, para estudar a Bíblia e orar? Quantos têm esse desejo? Ainda podemos dizer que estamos no início do ano, né? Vamos colocar esse propósito em nosso coração. Colocar o propósito de conhecer por você mesmo. Colocar o propósito de Deus tirar as tuas dúvidas que você tem sobre a salvação, na Bíblia, na sua Bíblia. E Ele fará isso pelo seu Espírito. Porque, irmãos, está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.